Na escola bíblica dominical de hoje, nós vamos estudar a lição de número 7, o ministério de profeta. Na aula de hoje, nós vamos descrever o ministério do profeta no Antigo Testamento. Também vamos compreender o ofício do profeta em um Novo Testamento. No final da aula, nós vamos discernir o verdadeiro do falso profeta. Também vamos considerar o contexto histórico e cultural do profeta, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, para que assim possamos entender melhor o ministério de profeta. Seja bem-vindo para mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para juntos estudarmos a palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando no segundo trimestre do ano de 2021, dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Esta lição tem os comentários do pastor e escritor Elinaldo Renovato de Lima. Quero pedir para você se subscrever no meu canal. Visite também o nosso site www.moldado.com. No site você tem esses slides que aparecem na vossa tela e você pode baixá-los gratuitamente para dar a sua aula ou estudar conosco a palavra de Deus aqui nas pré-aulas da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estudar o ministério de profeta. Nós estudamos os dons espirituais e quando estudamos os dons espirituais, nós vimos o dom de profetizar, que é dado pelo Espírito Santo àqueles que o buscam. A leitura bíblica em classe está na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 12, versículos 27 a 29, também Efésios, capítulo 4, versículos 11 a 13. O texto áureo da nossa lição, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28, e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos e variedades de línguas. Verdade prática: o ministério de profeta é fundamental para a Igreja de Cristo nos dias atuais, assim como o dom de profetizar, que é dado pelo Espírito Santo à igreja, é importante para a igreja, também o dom, ou seja, o ministério de profeta é muito importante para a igreja nos dias atuais. Precisamos de verdadeiros profetas que falem com poder a palavra de Deus em verdade, transmitindo à igreja um ensino verdadeiro, um ensino que edifica, um ensino que consola, um ensino que faz com que a igreja cresça na presença de Deus, alimentada com a palavra de Deus. A introdução da nossa lição: o ministério de profeta é um dom de Deus para a igreja atual. O profeta é chamado para falar segundo o coração de Deus e nem sempre a sua mensagem é aceita. Por quê? Porque ele fala o que Deus quer que ele fale. No Antigo Testamento, alguns sofreram perseguições terríveis por trazer aos israelitas a mensagem divina. O verdadeiro profeta, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, nos dias atuais, sempre serão perseguidos aqueles que falam a palavra de Deus em verdade.
Em um Novo Testamento, os profetas não perderam a preeminência, ou seja, eles não foram diferente ou menos superior que os profetas do Antigo Testamento. Eles sempre estiveram em igualdade, falando a palavra de Deus em verdade, sendo também perseguido como os profetas do Antigo Testamento foram perseguidos. Os apóstolos, junto com os profetas, foram colunas da igreja. Então, os profetas e os apóstolos foram juntos colunas da igreja. Os apóstolos, eles iam fundando as igrejas. Os profetas iam ensinando a igreja, edificando a igreja, falando à igreja a palavra de Deus, para que a igreja viesse a crescer. Hoje a Bíblia é a profecia por excelência. Então nós temos a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, que é a profecia por excelência. O profeta, ele fala a palavra de Deus, interpretando-a, buscando de Deus inspiração, buscando de Deus graça, buscando de Deus mensagem para transmitir à igreja um ensino verdadeiro da palavra de Deus. Porém, o Senhor continua a usar os seus portas-vozes para revelar a sua mensagem ao povo. A Bíblia é a profecia por excelência e Deus usa os seus profetas para falar a palavra de Deus. O primeiro tópico da nossa lição, o profeta no Antigo Testamento. O primeiro item, conceito. Qual o conceito de profeta no Antigo Testamento? O profeta do Antigo Testamento era a pessoa incumbida para falar em nome de Deus. Deus escolhia os seus profetas para falar a sua palavra ao povo de Israel. O Espírito Santo descia sobre este profeta e ele falava aquilo que Deus queria que ele falasse. Quando Deus chamou a Jeremias no capítulo 1, versículo 5, ele disse: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Deus fazia do profeta um embaixador do reino de Deus na terra. Deus enviava esse profeta para falar aos israelitas, para falar também às outras nações, aos outros povos estranhos, a palavra de Deus. E o profeta, então, falava aquilo que Deus queria que ele falasse. Durante toda a história do Antigo Testamento, Deus levantou homens e mulheres para profetizarem em seu nome. E até hoje, Deus continua a levantar profetas, homens e mulheres, que falem verdadeiramente a palavra de Deus. No Antigo Testamento, alguns profetas são destacados e nós também podemos destacar aqui alguns dos mais destacados, como Samuel. Samuel foi o último dos juízes e o primeiro dos profetas para a nação de Israel. Também Elias e Eliseu, que foram profetas de Deus. Também a profetisa Hulda, Isaías, Jeremias e Daniel, que foram profetas literários, ou seja, eles escreveram as suas profecias, as suas experiências com Deus. Samuel profetizou depois da morte de Eli, também foi juiz de Israel, restaurou a lei de Israel, restaurou a ordem e a adoração religiosa regular do país. Num período de decadência espiritual e apostasia da história de Israel, viveram também
dois grandes profetas, Elias e Eliseu, que operaram milagres em nome de Deus, como testemunho de Deus naqueles tempos ruins, naquele tempo mau, onde Israel vivia vazio espiritualmente, vazio de Deus, viviam em decadência espiritual. E eles, Elias e Eliseu, então profetizaram, operaram milagres para que o povo de Israel voltasse para Deus e servisse a Deus assim como Deus queria que eles o servissem. A profetisa Hulda profetizou no reinado de Josias. Isaías também foi um dos grandes profetas de Israel. Seu ministério durou muitos anos e ele profetizou sobre a destruição e a restauração de Jerusalém. Isaías é mais conhecido por suas profecias sobre o Messias. Isaías profetizou a vida de Jesus, profetizou o sofrimento de Jesus, enfim, ele falou de Jesus, ele profetizou sobre o Messias. Isso 700 anos antes do nascimento de Cristo. Isaías significa o Senhor salva. Isaías era filho de um homem chamado Amós e profetizou durante os reinados de 4 reis de Judá: Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Também Jeremias foi um profeta que avisou sobre a destruição iminente de Judá durante os reinados dos últimos 4 reis de Judá. Ele foi rejeitado, foi desprezado, foi maltratado por transmitir a mensagem de Deus. Mas no fim, as profecias de Jeremias se cumpriram. Inclusive, Jeremias profetizou o exílio dos judeus em Babilônia, que durou cerca de 70 anos, conforme Jeremias capítulo 25, versículo 11. O ofício dos profetas. Através da inspiração divina, o profeta recebia uma revelação que desvendava o oculto, anunciava juízos, emitia conselhos e advertências divinas. Expressões como "veio a mim a palavra do Senhor e assim diz o Senhor" eram fórmulas usuais para o profeta começar a mensagem, conforme Jeremias capítulo 1, versículos 4 e 5. Assim veio a mim. Aqui Jeremias está recebendo uma mensagem de Deus para a sua vida. E ele diz: assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei. Às nações te dei por profeta. Deus também falava ao seu povo usando seus profetas através de símbolos e visões, assim como Deus usou Daniel no palácio do rei Nabucodonosor em Babilônia. Nabucodonosor teve um sonho e ao amanhecer não se lembrava mais do sonho. Chamou os seus astrólogos, chamou os encantadores, chamou os magos, chamou todos os sábios de Babilônia, mas nenhum conseguia descobrir, descobrir o que o rei havia sonhado. E o rei então diz que iria matar todos os sábios de Babilônia e deu essa missão para Arioque, para que Arioque matasse todos os sábios de Babilônia. Daniel era um desses sábios que também iria morrer, e ele pediu um tempo para Arioque, e Arioque deu esse tempo a Daniel. Daniel foi orar, e Deus revelou a Daniel o sonho do rei Nabucodonosor e deu também a interpretação desse sonho. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite.
Se você ler os versículos 31 a 46 do capítulo 2, você vai ver toda esta história. E Daniel então disse ao rei que ele havia sonhado com uma grande estátua, e essa estátua tinha a sua cabeça de ouro, que significava Babilônia, e ali o rei Nabucodonosor. Também Daniel disse para o rei Nabucodonosor que Babilônia iria cair, mas viria um outro império, o Império Medo-Persa, representado aqui pelos peitos e braços de prata. E mais para frente esse império também iria cair. O Império Medo-Persa iria cair e aparecer um outro império, o Império da Grécia, que era representado aqui pela cintura, né, de bronze. E aí a Grécia, esse império da Grécia também iria cair e ia aparecer um outro império, o Império de Roma, simbolizado pelas pernas de ferro. Roma também cairia e viria então a Europa moderna, simbolizado aqui pelos pés, que era formado por barro e por ferro. No final, Daniel disse que uma pedra viria do alto e destruiria os pés de ferro, de barro, destruiria também o bronze, a prata e o ouro. Eles desapareceriam como cinza, e então surgirá um outro império, ou surgirá um outro reinado, um outro governo, que com certeza Jesus governará no milênio. O profeta também servia de conselheiro do rei, assim como foi Natã com Davi. Davi poderia ter muitas mulheres, mas com exceção as mulheres casadas. Davi teve um relacionamento sexual com Batseba, a esposa de Urias, um dos seus soldados, e ele ocultou esse pecado por quase um ano, aproximadamente um ano. E Deus então revelou a Natã o pecado de Davi. E Natã veio a Davi e revelou o seu pecado, lembrando também das bênçãos que Deus havia concedido a Davi, e que ele desprezou essas bênçãos, pecando contra Deus. Mas Deus perdoa os pecados de Davi e dá a ele uma sentença como consequência dos seus erros, como consequência dos seus pecados. No segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículos 10 a 12, diz assim: Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: Eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante o sol, porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Após a divisão do reino de Israel, o profeta passou a ser perseguido. Nós sabemos muito bem que o primeiro rei de Israel foi Saul, depois Davi e depois Salomão. Salomão morreu e passou o seu reino a Roboão. Roboão fez um mau negócio com o povo e dividiu as tribos. 10 tribos e meia formaram o reino do norte, uma tribo e meia, a tribo de Judá e meia tribo de Benjamim, formaram então o reino do sul, Judá. Então, após essa divisão, começou uma grande perseguição contra os profetas. As profecias, elas confrontavam diretamente os reis, os nobres, os grandes empresários, enfim, a nobreza
de Israel e também de Judá. Os profetas começaram a ser perseguidos porque as suas profecias confrontavam a injustiça desses nobres, a injustiça dos reis, a injustiça dos grandes empresários, as injustiças dos homens que estavam à frente e que davam trabalho para o povo, mas era injusto naquilo que pagavam. Os reis que cobravam altos impostos dos povos, sendo injusto com a população. Jeremias, Isaías e outros profetas profetizaram então para que esses reis lembrassem de Deus, que o povo lembrasse de Deus, saísse da idolatria, se arrependessem dos seus pecados. Todo profeta, meus amados, todos os profetas de Deus são perseguidos por falar o que Deus quer que o povo ouça. E o que Deus quer que o povo ouça? Deus quer que o povo ouça e guarde a sua palavra em seu coração. Mas não só guarde, mas pratique a sua palavra, obedeça a sua palavra. Deus quer que o povo mude de vida, arrependendo-se dos seus pecados. Essas mensagens nunca foram bem-vindas para o povo, porque o povo, tanto crentes quanto descrentes, querem viver a seu bel prazer, não querem mudar de vida, não querem obedecer a Deus, não querem ouvir a palavra de Deus, e por isso eles não aceitam esta mensagem, uma mensagem que muda a vida do homem, que leva o homem para o céu, que transforma a vida do homem. Essas mensagens ninguém quer ouvir. E os profetas eram perseguidos e são perseguidos nos dias atuais por pregarem essa mensagem. Na primeira carta que Pedro escreveu, no capítulo 1, versículo 15 e 16, ele diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Deus quer um povo separado do pecado. Deus quer que o povo separe-se do pecado e volte-se para ele, para adorá-lo, para bendizê-lo, para glorificá-lo. Fazendo assim, o homem terá uma vida feliz, mas o povo não quer viver uma vida de santidade e persegue os profetas de Deus. No terceiro item fala sobre o profetismo. De acordo com o dicionário teológico da CPAD, o profetismo foi um movimento que surgiu no período aproximado do século 8 a.C., tanto em Israel quanto em Judá. O objetivo desse movimento era restaurar o monoteísmo hebreu. Por quê? Porque os hebreus estavam adorando outros deuses, muitos deuses, e se esqueceram do Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, do seu Deus. E então surgiu esse movimento chamado profetismo. Esse movimento combatia a idolatria, denunciava as injustiças sociais, também proclamava o dia do Senhor, que queria então o profetismo reavivar a esperança messiânica dos judeus. Foi nesse tempo que os verdadeiros profetas de Israel foram cruelmente surrados, presos e até mortos. Jesus chegou a dizer: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas aqueles a quem são enviados. O segundo tópico da nossa lição fala do profeta em um Novo Testamento. Então, como já vimos em Efésios capítulo 4, versículo 11, são mencionados 5 ministérios que exerciam papéis fundamentais
na liderança da igreja antiga, da igreja primitiva. Os apóstolos, que nós já estudamos na lição passada, o profeta, que nós estamos estudando agora. Vamos ainda estudar sobre o evangelista, o pastor e o doutor. Então hoje nós estamos estudando o ministério de profeta, que foi importante e continua sendo muito importante para a igreja dos dias de hoje. O profeta é identificado 3 vezes na epístola aos Efésios como alguém que acompanhava os apóstolos. Os apóstolos eram aqueles que iam para outros locais, para outros lugares, para outras regiões e fundavam as igrejas. Os profetas eram aqueles que buscavam de Deus uma mensagem que viesse alimentar o povo, que viesse edificar o povo, que viesse consolar o povo em seus momentos de aflições e até mesmo aqueles que pensavam em sair da presença de Deus. Porém, o profeta ensinava, pregava, anunciava e o povo crescia ouvindo a palavra de Deus, se alimentando com a mensagem da palavra do Senhor. A Bíblia afirma que os concidadãos dos santos e da família de Deus estão edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. É o que está em Efésios capítulo 2, versículos 19 e 20. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. A família de Deus é a igreja do Senhor, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Hoje, os líderes das igrejas, os pastores, os dirigentes locais, eles fundam a igreja, eles fazem o trabalho tanto de sacerdote como de profeta. Tanto eles apresentam a Deus a necessidade do povo, esse é o trabalho do sacerdote, ouvir o povo e apresentar as necessidades para Deus. E tanto eles fazem também o trabalho de profeta, que busca de Deus uma mensagem para alimentar a igreja do Senhor. O segundo item da nossa lição fala do ofício do profeta no Novo Testamento. Qual é o ofício do profeta no Novo Testamento? Não consistia em predizer o futuro, adivinhar o presente, ou até muitos profetas dizem que ficam fora de si e não sabem o que falou. Nada disso. O profeta do Novo Testamento recebia de Deus uma mensagem. Algumas vezes predizia o futuro, porém, o seu ofício era proclamar e interpretar a palavra de Deus, provocação divina, visando admoestar a igreja, exortar a igreja, animar a igreja, consolar a igreja, para que a igreja fosse edificada e crescesse amadurecida na presença de Deus, tivesse maturidade espiritual e não viesse a desviar-se dos caminhos do Senhor. Os profetas dos dias atuais também têm esta mesma responsabilidade de buscar de Deus uma mensagem para alimentar a igreja com a palavra de Deus. Era dever do profeta do Novo Testamento, assim como para o do Antigo Testamento, desmascarar o pecado. Então o profeta, ele desmascara o pecado falando a palavra de Deus, que é a verdade. O profeta proclamava a justiça, porque em todo o mundo, em todos os lugares, em todo o tempo, houve as injustiças sociais. E até hoje, o profeta deve proclamar contra
proclamar a justiça, confrontando as injustiças, advertindo do juízo vindouro. E também o profeta combate o mundanismo que quer ferir a igreja, o mundanismo que quer entrar na igreja e destruir o povo do Senhor. Mas o profeta combate essas coisas, e essas coisas acabam-se não entrando na igreja porque são confrontadas com a palavra de Deus. O mundanismo não pode entrar na igreja porque a igreja é santa, a igreja é do Senhor. Também o profeta confrontava a frieza espiritual entre o povo de Deus. Então, todos aqueles que procuram viver uma vida fora da presença de Deus, procuram viver uma vida mundana, sem a presença do Senhor, ou aqueles que fingem servir a Deus, mas não servem de forma nenhuma, porque dão um mau testemunho, vivendo uma vida de mau comportamento, acabam se esfriando da igreja, esfria a sua vida espiritual, e eles não conseguem mais andar à frente. O profeta de Deus tem essa responsabilidade de trazer uma mensagem que confronte essa frieza, que desperte este crente, para que ele possa levantar-se, para que ele possa mudar de vida, para que ele possa voltar novamente a buscar a presença de Deus com fervor, com alegria, para que ele possa servir a Deus com amor, com graça e com alegria. João Batista confrontou o pecado. Se você ler Lucas 3, 7 a 14, você vai ver que as pessoas apareciam ali, procurando a João Batista o que eles deveriam fazer para servirem a Deus. E João Batista falava a verdade, que eles deveriam não ser injustos, que eles deveriam não roubar do povo, e que eles deveriam converter-se dos seus pecados. Por causa da mensagem de justiça que o profeta sempre apresenta em tempos de apostasia e confusão espiritual, inclusive na igreja, não há outro jeito. Ele fatalmente sempre é rejeitado, sempre é perseguido, porque ele prega a verdade, porque ele fala aquilo que Deus quer que ele fale. E o povo não quer ouvir o que Deus quer falar. Sempre o povo quer ouvir uma mensagem que venha levantar o seu ego, uma mensagem que venha trazer a ele, fazer com que ele viva uma vida conforme ele quer viver, e não uma vida conforme a Bíblia quer que ele viva. Os falsos profetas pregam o que não vem de Deus. O que os falsos profetas pregam? Pregam os seus ensinamentos. Os ensinamentos dos falsos profetas não são bíblicos. E quando são bíblicos, são buscado uma referência ou outra para confundir o povo de Deus, para dizer que ele está trazendo uma mensagem de Deus, mas na verdade é uma mensagem que não é de Deus. Então, seus ensinamentos não são bíblicos e eles inventam às vezes profecias, inventam sonhos, inventam visões e acaba enganando aqueles que não estudam a palavra de Deus, enganam aqueles que não vêm para a escola dominical, enganam aqueles que não participam, que não vão para os cultos de ensino, enganam aqueles que não procuram um tempo para estudar a palavra de Deus em sua casa. Esses são enganados pelos falsos profetas. Os falsos profetas enganam outras pessoas e acaba desviando essas pessoas de Deus. Além de desviar essas pessoas da presença de Deus, deixam conflitos, confusões
na igreja do Senhor. Então, amados, vamos estudar a palavra de Deus para que não sejamos enganados com as mensagens dos falsos profetas ou as profecias daqueles que dizem estar sendo usado pelo Espírito Santo com o dom de profecia. Mas nós precisamos estar estudando a palavra de Deus. O terceiro ponto da nossa lição, o terceiro tópico, discernindo o verdadeiro do falso profeta. A característica do verdadeiro profeta sempre vai ser a simplicidade, enquanto que o falso profeta é arrogante. Então, a arrogância faz parte da vida do falso profeta. O verdadeiro profeta é conhecido pela sua simplicidade, pelo seu amor. Ainda que seja julgado por falar a verdade, o seu coração transborda de amor, porque os verdadeiros profetas são julgados porque falam a verdade. Não deveria falar aquilo, não. Aquilo que você falou, essa mensagem não deveria ser falada. Os crentes vão desviar da igreja, mas é a verdade. Se desviarem, porque não são de Deus. Porque aqueles que são de Deus aceitam a verdade que é pregada na igreja. Aqueles que não são de Deus vão sair, porque não são de Deus. Mas os verdadeiros profetas que falam a verdade são duramente julgados por aqueles que não querem ouvir a verdade da palavra de Deus. Mas o verdadeiro profeta aceita esses julgamentos e continua amando. Com a sua vida, ele vai demonstrando que serve a Deus e que ele pratica aquilo que ele está pregando, que ele pratica aquilo que ele está ensinando à igreja. O falso profeta, ele pensa em si mesmo, pensa no seu status, pensa nos seus benefícios, porque quando ele entrega uma mensagem que agrada a igreja, quando ele prega uma mensagem que é para agradar a carne, que é para agradar realmente a pessoa em si, então ele com certeza vai receber os seus elogios, com certeza vão colocar ele mais alto, num pedestal mais alto na igreja. Esse aí é o meu pastor, esse aí é o meu profeta, esse aí é o meu professor da escola dominical, ele fala assim. Ele sempre vai ser elogiado, engrandecido, porque ele vai estar falando aquilo que vai agradar o povo e não aquilo que agrada a Deus. Ele profetiza objetivando o quê? A sua autopromoção. E nisso ele acaba mentindo, iludindo e enganando a igreja do Senhor Jesus. Então vamos continuar sendo os verdadeiros profetas de Deus. Não importa as críticas, não importa os julgamentos injustos, não importa os prejuízos que às vezes temos porque falamos a verdade. O que importa é que nós estamos agradando ao Senhor nosso Deus. E o nosso galardão não é aqui, o nosso galardão é no céu, o nosso galardão é com o Senhor. Muitos estão recebendo o seu galardão aqui na terra, mas os profetas verdadeiros de Deus, os crentes verdadeiros que amam a Deus, que amam a sua palavra, que amam obedecer a Deus, o seu galardão está no céu. Aleluias! Exemplos de verdadeiros profetas como Jeremias, no capítulo 38, versículos 14 a 17. No capítulo 14, então o rei Zedequias
mandou trazer à sua presença Jeremias, o profeta. Por quê? Porque Jeremias falava a verdade e Zedequias queria ouvir a mensagem do profeta Jeremias, o que ele tinha a dizer. Então trouxe Jeremias à terceira entrada da casa do Senhor e disse o rei a Jeremias: pergunto-te uma coisa, não me encubras nada. Zedequias queria ouvir a verdade. E então no versículo 17 nós vemos aqui: então Jeremias disse a Zedequias: assim diz o Senhor Deus dos exércitos, Deus de Israel, se voluntariamente saíres aos príncipes do rei de Babilônia, então viverá a tua alma, e esta cidade não se queimará a fogo, e viverás tu e a tua casa. Jesus disse em Mateus 23 e 37, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas aqueles que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Jesus estava falando das verdades que pregam os verdadeiros profetas. Jerusalém não queria ouvir as verdades vindas de um verdadeiro profeta, e por isso eles matavam os verdadeiros profetas, eles apedrejavam os verdadeiros profetas. O verdadeiro profeta ajunta almas para o reino de Deus, mas o falso profeta espalha. E Jesus disse que aquele que comigo não ajunta, espalha. Os verdadeiros profetas estão ajuntando almas juntamente com Jesus. Jesus está à nossa frente, nos ajudando a entregar uma mensagem verdadeira que venha trazer almas para o reino de Deus, que venha salvar as pessoas da condenação eterna. E assim, com a verdade, nós podemos arrancar muitas almas que estão nas garras de Satanás, enquanto os falsos profetas estão buscando os seus benefícios com as suas falsas mensagens, com as suas falsas profecias. Os verdadeiros profetas estão ajuntando almas para o reino de Deus, estão ganhando almas para o Senhor, pregando a verdade da palavra de Deus. O falso profeta só pensa em si e em seu status e benefícios, profetiza objetivando a autopromoção, e com isso ele mente, ilude e engana a igreja. Nós devemos ser o quê? Cautelosos em relação aos falsos profetas e falsos mestres, tanto homens como mulheres que se autopropagam, mensageiros das doutrinas da igreja. Eles se dizem que são mensageiros da verdadeira doutrina, mas eles estão mentindo, eles estão iludindo o povo com suas falsas mensagens, querendo benefícios, querendo dinheiro, querendo luxo, querendo status, querendo poder, querendo promoção. Eles estão mentindo, enganando, confundindo aqueles que não estudam a palavra de Deus. Dizem, autopropagam o mensageiro das doutrinas da igreja e procuram espalhar seu evangelho e atrair seguidores, e eles atraem patrocinando simpósios, livros e jornais que contestam ou confrontam as doutrinas fundamentais da igreja. Por isso é que nós devemos estudar a palavra de Deus, para que, quando esta mensagem vier, nós então estejamos
cautelosos, tomem cuidado com aqueles que falam e publicam coisas contra os verdadeiros profetas de Deus e que pregam suas próprias ideias com entusiasmo, apontando um caminho que não levam à vida eterna. Quantos estão por aí nas mídias, usando as plataformas das redes sociais, pregando contra os verdadeiros profetas de Deus, falando contra os homens de Deus que falam a verdade, que anunciam o evangelho, que levam a mensagem verdadeira do reino. Mas nós que conhecemos a palavra de Deus, não vamos ser enganados pelas falsas mensagens dos falsos profetas ou pelas falsas profecias daqueles que se dizem ser usados pelo Espírito Santo com o dom de profetizar. O segundo item do terceiro tópico: pelos frutos os conhecereis, disse Jesus. Uma advertência séria de Jesus para os seus discípulos foi acerca da precaução com os falsos profetas. Jesus disse que os reconheceríamos pelos seus frutos. Mateus 7, versículos 15 e também o versículo 20. Por quê? Porque o resultado ou o fruto do que o profeta diz e faz revela o seu caráter. Logo você conhecerá de onde procede esta árvore ou de onde procede esse profeta. Lembre-se de que não devemos diferenciar o verdadeiro profeta do falso pela sua apresentação, pela sua oratória, pela sua beleza de mensagem, as palavras bonitas que vão persuadir os incautos. Não é com palavras persuasivas, disse Paulo, que eu prego o evangelho, mas na simplicidade. Mas os falsos profetas procuram também ser bem apresentáveis, falar bonitas palavras para enganar o povo de Deus. Jesus disse: mas pelos frutos que eles produzem, vocês o conhecerão. Vocês vão conhecer eles pela arrogância deles. Vocês vão conhecer eles pelo caráter, pelo comportamento, pelas suas palavras fora do palco, onde eles estão lá vivendo. Assim é que nós conhecemos os falsos ou os verdadeiros profetas. O terceiro item do terceiro tópico, ainda sobre o falso profeta, o comentarista nos diz: apesar de o falso profeta ser arrogante e iníquo, ele fala com grande eloquência, com uma oratória bonita, como já disse, e isto basta para que ele seja tido como verdadeiro. As pessoas vão crer assim. Olha, que palavras bonitas, que oratória bonita, que eloquência. Os falsos profetas são aqueles que ministram em nome de Jesus nas nossas igrejas, nas conferências, nos congressos, nos seminários, os que partem o coração dos justos muitas vezes, embora o ministério seja apresentado em nome de Jesus, não é desempenhado pelo Espírito Santo, porque não tem uma vida com Deus. São falsos, querem enganar a igreja, querem iludir a igreja com sua oratória bonita, com sua apresentação bonita, com seu espetáculo nos púlpitos das igrejas. Não tenha medo. Na autoridade do Espírito de Deus, acautele-se dos falsos profetas. Seja prudente. O Espírito Santo, mediante o Evangelho, te fará discernir a procedências
desses enganadores. Não se deixe conduzir por eles, mas seja cauteloso e diga não às falsas profecias, diga não às falsas mensagens, diga não a Satanás e fique com Jesus Cristo, o nosso verdadeiro Deus. Acabamos de estudar então o exercício do ministério de profeta no Antigo e no Novo Testamento. Vimos que tal ministério, junto com o ministério dos apóstolos, era um dos pilares na liderança da igreja do primeiro século, e aprendemos também que hoje o pastor de uma igreja, o líder de uma igreja, ele exerce tanto a sua função como fundador da igreja, como pastor da igreja, que ouve a igreja e apresenta à igreja as suas dificuldades, como também o ministério de profeta, busca uma mensagem de Deus para alimentar a igreja do Senhor com a palavra de Deus. Apesar de, ao longo da história da igreja, o ministério de profeta ter perdido preeminência, sabemos o quanto ele é importante para a vida espiritual da igreja de Cristo. O ministério de profeta é muito importante para a igreja do Senhor. Então vamos procurar exercer o ministério de profeta falando sempre a verdade da palavra de Deus. O profeta do Senhor, com autoridade, com sabedoria divina, deve desmascarar as injustiças. Então, o verdadeiro profeta desmascara as injustiças e fala da justiça. Também o falso profetismo, e primar também pela edificação da igreja do Senhor Jesus. Então, essa é a responsabilidade do profeta: pregar contra o pecado, pregar contra as injustiças sociais, pregar contra o falso profetismo, pregar contra as heresias, pregar contra mensagens que alimentam a carne do homem e não alimentam o espírito. O profeta tem esta responsabilidade, mesmo que perseguido, mesmo que injuriado, mesmo que julgado de forma injusta, mesmo sendo odiado pelas pessoas porque falamos a verdade, mesmo não sendo bem aceito porque falamos a verdade, vamos continuar, porque o galardão do profeta de Deus, o profeta verdadeiro de Deus, o galardão dele está no céu. Não recebemos aqui na terra, mas recebemos no céu. O Senhor Jesus, com certeza, tem galardão para aqueles que falam a verdade, para aqueles que anunciam a verdade, para aqueles que ajuntam através da verdade almas para o reino de Deus. Deus abençoe a sua vida e até a próxima oportunidade. Deus abençoe a sua família e até a próxima Escola Bíblica Dominical, quando nós estaremos aqui falando a verdade da palavra de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.